Procuradoria, nos últimos anos, ela parou com essa guerra com o contribuinte, né? Viu-se que não leva a lugar nenhum. Apesar de estarem, às vezes, em polos opostos, numa disputa judicial, a gente tem que entender que isso é normal, que é diferenças de entendimento, diferenças de interpretações, isso faz parte, mas isso não faz do contribuinte e do fisco inimigos. Aquela relação de completa briga e o contribuinte é do mal, ou a PGFN é do mal, não levou a lugar nenhum, levou a contenciosos enormes, como elas trouxeram aí, de valores impressionantes, já tinham trazido no painel anterior, o contencioso mais 70% do PIB, etc. Do lado da Procuradoria, a gente tem hoje um norte muito claro de que realmente isso não vai para frente, isso não resolve para ninguém, não é bom para a Procuradoria, não é bom para os contribuintes e é pior ainda para o país. Então, a gente, nesse tópico específico da renegociação das dívidas, a gente teve uma evolução aí que me dá muita alegria de ver. A gente entendeu que a relação com o contribuinte, a gente tem que buscar uma consensualidade e um diálogo, e não mais uma disputa desenfreada a qualquer custo. A gente tem visto aí nos últimos anos, a Procuradoria ela começou, a gente poderia dizer aí que primeiro do lado mais do contencioso mesmo, com essa postura, buscando trazer, primeiro de tudo, segurança jurídica para o contribuinte. Então, a Procuradoria tem uma postura aí já há muitos anos de obedecer a decisões judiciais dos tribunais superiores, tem essa orientação, tem portarias da Procuradoria nesse sentido. Isso traz uma tranquilidade para o contribuinte, ele entende que quando a determinada disputa chegou a um fim, ele sabe como ele pode se posicionar, como isso vai ser interpretado pela Procuradoria. A gente divulga frequentemente, tem a Procuradoria, até o próprio governo federal nos últimos anos tem tido uma política de transparência de dados, que não é só a transparência em si, já é a fase seguinte da transparência, né? A gente diz que a transparência passiva é aquela em que simplesmente os dados estão lá disponíveis para quem vai lá buscar, e a Procuradoria, principalmente através de orientações do governo federal, hoje em dia tem uma política de transparência ativa, que é a própria Procuradoria vir divulgar esses dados, apresentar para o contribuinte, mostrar onde ele pode achar, o que a gente faz, como a gente faz, por que faz, para o contribuinte saber exatamente onde ele está pisando. Então, a gente divulga os temas que a gente já não discute mais, que a gente concorda com o contribuinte, concorda com os tribunais. Isso é muito fácil de achar na internet, traz uma segurança jurídica, traz uma tranquilidade para quem está ali nesse tipo de disputa. A gente evoluiu logo em seguida para a parte da cobrança. Então, a nossa cobrança hoje em dia ela é muito mais focada, ela não é mais uma cobrança desenfreada que gasta um aparato estatal enorme para cobrar R$1.000, movendo o judiciário, perturbando o contribuinte, procuradores e etc. Então, é uma cobrança que é muito mais racional, ela busca ter um foco ali no que realmente deve ser cobrado. A gente abriu as portas da Procuradoria para o diálogo com o contribuinte. Então, a gente tem, de um lado, o pedido de revisão da dívida inscrita, que é uma forma do contribuinte vir para a Procuradoria e, antes de ir buscar o judiciário, falar: olha, eu acho que essa dívida que você está me cobrando está errada, tem algum problema aí nela. Esse pedido ele é avaliado pela Procuradoria, ele é discutido com o contribuinte, são feitas reuniões, às vezes, dependendo do caso, tem hipótese de recurso dentro da própria Procuradoria, se o contribuinte não concorda com uma primeira avaliação. Teve uma outra portaria importante, foi a de abrir espaço para o atendimento aos advogados de contribuinte. Então, apesar de ser algo que já deveria existir há muito tempo, sem dúvida, foi efetivamente ali criado com uma portaria recente e já é aí amplamente utilizado pelos contribuintes. Então, em São Paulo, onde eu atuo, a gente já fez aí nos últimos 2 anos mais de 300 atendimentos a advogados. Então, é algo que é muito buscado, os contribuintes vão lá conversar com a gente, e até a Nereida e a Ana Cláudia estavam comentando disso, que é difícil às vezes ter acesso a isso na Receita. Eu não tenho essa atuação tão próxima com a Receita, mas eu tinha ouvido que estava melhorando um pouco, mas na Procuradoria eu sei que ela já é muito ampla. Então, a gente vai lá, conversa com o contribuinte, ele quer saber: olha, eu recebi essa cobrança aqui, mas eu acho que está errada. A gente já conversa, fala: olha, não, essa está errada mesmo, a gente reconhece, fala que está errada, extingue a cobrança, ou explica: não, está cobrando por causa disso, a gente entende isso, a gente acredita nisso, a gente acha que tem chance de vitória nisso, por causa disso, disso, disso. Então, é uma postura efetivamente dialógica. Não adianta mais ficar taxando um contribuinte assim, assado. A gente precisa efetivamente entender quais são os bons contribuintes, quais são os maus contribuintes. A gente está aí buscando mais um avanço, que é com a lei do devedor quanto mais, que está no Congresso Nacional, pode vir aí a sofrer alterações, etc. Mas é uma lei importante para a gente ter esse marco, saber que aquele devedor que pratica determinados atos, determinadas fraudes, sonegação e etc., ele é caracterizado como devedor quanto mais. Você sabe que você, não sendo devedor quanto mais, você é um contribuinte que está ali buscando a consensualidade com a Fazenda, buscando o seu espaço, buscando a renegociação de dívidas.
E aí, já entrando mais diretamente nas renegociações, a gente teve um avanço tremendo nos últimos anos, que é uma consequência de toda essa postura e da própria cultura, como a Nereida e a Ana Cláudia falaram. Acho que a cultura da Procuradoria já mudou muito nesse sentido, e é uma cultura que foi influenciada pelo Código de Processo Civil, que incentiva muito a mediação, a conciliação, os negócios jurídicos processuais. A gente foi aprendendo muito com isso, então, nos últimos 5 anos, a gente foi desenvolvendo diversos mecanismos aí para negociar diretamente com o contribuinte, sem precisar levar ao judiciário, aumentar os custos, tomar mais tempo do contribuinte e da Procuradoria. Então, a gente vem evoluindo muito nisso. A cultura da Procuradoria, hoje em dia, já não é mais uma cultura de embate, mas sim uma cultura de acordo. A gente busca isso, a gente incentiva os contribuintes, provoca eles a virem conversar, a virem negociar. E isso foi muito uma consequência desse passo a passo. A Procuradoria pode ter sido um começo um pouco mais lento, mas recentemente, nesses últimos anos, aí, avançou muito nesse sentido. Então, assim, eu acho que daqui para frente a gente vai ter um avanço ainda maior. A lei de transação ela vem sofrendo já propostas de alteração, as portarias da Procuradoria. A Procuradoria tem buscado, nesse sentido, escutar muitos contribuintes. Então, quando tem portarias novas, normativas que regulamentam alguma lei ou alguma coisa do tipo, a gente faz audiências públicas, escuta as associações, as nossas coordenações em Brasília recebem as associações de determinada atividade econômica, de determinado tipo de contribuinte. A gente tem tido essa atividade bem próxima, porque a gente sabe que as portarias que vão sair não vão ser perfeitas, casos novos vão surgindo, novas modalidades e questionamentos vão surgindo na prática daquela atividade, e a gente aprende com elas, revê os nossos conceitos, os nossos posicionamentos. Então, eu fico muito feliz em poder dizer que essa cultura realmente mudou na Procuradoria.